Bem-vindo ao Mundo de Perspectivas, o lugar onde mergulhamos nas mentes mais brilhantes da história e exploramos suas criações que mudaram o rumo da humanidade. No vídeo de hoje, vamos conhecer Charles Babbage, o gênio que viveu no século XIX e é considerado o pai do computador. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde vamos descobrir como ele quase criou o primeiro computador do mundo. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Agora, vamos lá! Charles Babbage nasceu em 1791, em Londres, em uma família rica, o que lhe deu acesso à melhor educação da época. Desde jovem, Babbage demonstrava uma inteligência fora do comum, especialmente para a matemática. Ele estudou na Universidade de Cambridge, onde desenvolveu um fascínio por resolver problemas complexos que envolviam cálculos precisos. No entanto, o que mais o incomodava era a quantidade de erros nas tabelas matemáticas que eram amplamente usadas na navegação e na astronomia. Esses erros eram causados pelo processo manual de cálculo. Determinado a corrigir essa falha, ele teve a ideia de construir uma máquina que pudesse automatizar esses cálculos. Em 1822, Charles Babbage projetou o motor de diferença, uma máquina mecânica capaz de calcular funções matemáticas de maneira automática e precisa. No entanto, como mencionado, o projeto era tão avançado que as tecnologias da época não permitiram que ele fosse finalizado. Mas Babbage não desistiu. Ele queria algo ainda maior, algo que fosse capaz de não apenas calcular, mas que pudesse ser programado para realizar diversas tarefas diferentes. E foi assim que ele concebeu o motor analítico, uma máquina tão revolucionária que, se tivesse sido construída, teria sido o primeiro computador programável da história. O motor analítico era algo totalmente inovador. Para entender o impacto dessa invenção, imagine um computador moderno, capaz de executar várias operações com base em instruções pré-definidas. Um motor analítico funcionaria de maneira muito semelhante. Ele seria composto por 4 componentes principais: uma unidade de cálculo, ou CPU, uma memória para armazenar dados, uma unidade de controle para interpretar instruções e, claro, um dispositivo de saída para imprimir os resultados. A máquina seria alimentada por cartões perfurados, que eram usados para programar a sequência de operações que o motor deveria realizar. Esses cartões perfurados, uma ideia inspirada pelo tir de Jacquard, uma máquina têxtil programada para criar padrões complexos, eram a chave para tornar um motor analítico programável. O impacto dessa máquina seria gigantesco. Se o motor analítico tivesse sido construído naquela época, teria transformado a maneira como cálculos científicos, financeiros e industriais eram feitos. Ele teria acelerado o desenvolvimento tecnológico em quase um século, antecipando a revolução dos computadores que só viria a acontecer nos anos 1940. Com a capacidade de processar dados e tomar decisões lógicas baseadas em comandos, o motor analítico de Babbage poderia ter sido usado para resolver problemas matemáticos extremamente complexos, calcular previsões astronômicas, ou até mesmo criar gráficos automáticos, algo muito à frente de seu tempo. No entanto, além de suas contribuições tecnológicas, a vida pessoal de Charles Babbage também foi marcada por frustrações. Ele foi uma figura excêntrica, conhecido por suas festas sofisticadas, onde recebia figuras importantes da aristocracia e da ciência, como o Duque de Wellington e outros intelectuais da época. Nessas reuniões, ele muitas vezes demonstrava suas invenções mecânicas, fascinado com a ideia de automação. Mas, apesar de suas conexões com a elite britânica, Babbage enfrentou dificuldades em convencer o governo a continuar financiando seus projetos ambiciosos. Após gastar grande parte de sua fortuna pessoal tentando construir suas máquinas, ele morreu em 1871, frustrado por nunca ter visto sua visão plenamente realizada. Um ponto curioso sobre sua vida pessoal é que Babbage era conhecido por seu temperamento forte e suas muitas guerras contra o que ele considerava comportamentos inadequados. Ele detestava o som das flautas de rua em Londres, a ponto de fazer campanhas para bani-las, alegando que elas interferiam em seu trabalho. Mesmo com suas excentricidades, Babbage manteve amizades intelectuais importantes, como com Ada Lovelace, a filha do poeta Lord Byron. Ada não só compreendeu o motor analítico, como foi uma das poucas pessoas de seu tempo que enxergou seu verdadeiro potencial.
Ela acreditava que a máquina de Babbage poderia processar não apenas números, mas qualquer tipo de informação simbólica, como música, texto ou até mesmo arte. Apesar das dificuldades, o legado de Charles Babbage perdura até os dias de hoje. Suas ideias serviram como base para o desenvolvimento dos computadores modernos, e ele é lembrado como um visionário que esteve muito à frente de seu tempo. E, mais de um século depois de sua morte, um motor de diferença foi finalmente construído e exibido no Museu de Ciências de Londres, funcionando exatamente como Babbage havia planejado. Suas contribuições para a ciência e a tecnologia mudaram o rumo da história, e é por isso que ele é reconhecido como o pai do computador. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Mundo de Perspectivas e compartilhar com seus amigos. E aí, o que você achou da vida e das invenções de Charles Babbage? Deixe sua opinião nos comentários e sugira outros temas que você gostaria de ver por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.